Já ouviu falar de Thiago Nigro ou Bruno Perini? Provavelmente sim, né? Agora, se você acompanha conteúdos sobre educação financeira, investimentos, finanças e empreendedorismo, com certeza você já ouviu falar desses e de outros nomes, como por exemplo, Breno Perrucho, Malu Perini, Raul Sena e tantos outros. E recentemente eu viajei e assisti um podcast especial que eu sou fã e curto muito. Foi o podcast especial de aniversário dos sócios, que inclusive foi gravado ao vivo e eu tava lá, na plateia, curtindo, me divertindo e, claro, aprendendo bastante. E decidi compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que foi incrível, porque além do ambiente super acolhedor e favorável ao aprendizado, assim como o Bruno e a Malu, os convidados passaram ensinamentos super relevantes sobre o tema principal do podcast. E é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, aniversário do podcast Os Sócios, e alguns insights, alguns ensinamentos que eles passaram. Até porque eu tava lá e não tem como deixar de compartilhar com vocês alguns aprendizados, alguns ensinamentos que eles passaram lá no podcast. Bem-vindos ao canal Mais Negócios. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal e já deixa o like aí no vídeo. Até porque aqui nós conversamos principalmente sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Por isso, já dá o like aí no vídeo e se inscreve no canal para ajudar no desempenho desse vídeo, beleza? Muitas pessoas conhecem o Primo Rico, Bruno Perini, o podcast PrimoCast, que é o podcast do Primo Rico, mas muitas pessoas não conhecem o Grupo Primo, que é uma empresa com vários tentáculos na área da educação. Como a própria empresa diz, eles distribuem conteúdo de alta qualidade em diferentes áreas do mercado. Para você ter noção da dimensão do Grupo Primo, olha alguma das marcas deles. Primo Rico, do Thiago Nigro, o Viver de Renda, do Bruno Perini, a Speech, casa de research independente, a Finclass, uma plataforma de finanças, e o Grupo Primo tem várias outras marcas. Eu tô te apresentando tudo isso porque, apesar de grande parte dos conteúdos do Primo Rico e do Bruno Perini serem distribuídos por meio da internet, o Grupo Primo tem uma sede. É de lá que trabalham alguns colaboradores, onde é gravado o podcast do PrimoCast, onde é gravado os vídeos do Primo Rico, do Thiago Nigro, onde é gravado também os vídeos do Bruno Perini, do Você Mais Rico e também dos episódios dos sócios. Inclusive, o podcast de aniversário dos sócios foi gravado lá. É um espaço muito legal e confortável. Logo na entrada, tem a logo do Grupo Primo, um pouco mais pra frente, tem as marcas que fazem parte do Grupo Primo, Finclass, Stage, Start, Grão, Speech. Tem também um espaço para aguardar e assistir alguns vídeos enquanto espera. Já dentro do escritório, tem um espaço para cada função dos colaboradores dentro do Grupo Primo. Tem a parte do suporte, do pessoal de vendas, da galera mais tech que fica ali na edição, programação. Eu também visitei os estúdios do podcast, são bem legais. O cenário das gravações dos vídeos para o YouTube também é bem interessante. É um espaço bem dividido e não tem aquela sensação de empresa de terno e gravata e tudo mais. É um ambiente que te deixa bem à vontade, por sinal. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e dá o like no vídeo. Também não esquece de ativar as notificações clicando aqui no sininho, para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui. Os episódios do podcast geralmente são gravados dentro do estúdio do podcast, onde já tem todas as ferramentas prontas para fazer a edição, os cortes, a captação de áudio. Mas como esse episódio foi comemorativo e teve plateia, eles colocaram todo o setup, todas as ferramentas de gravação do podcast logo na entrada da empresa do Grupo Primo. Ficou bem legal, bem interessante. Os participantes desse podcast especial dos sócios foram Bruno Perini, Malu Perini, o Raul Sena, do Investidor Sardinha, Breno Perrucho, do canal Jovens de Negócio, e Priscila Perini, do Vivendo de Leilão, que inclusive é irmã do Bruno Perini. O tema principal do podcast foi sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que inclusive eu já estou até com o meu aqui, ó. É um livro bem interessante e recheado de ensinamentos. E não apenas ensinamentos financeiros, mas ensinamentos, conteúdos que agregam muito em outros pilares da vida. É um livro simples, com conteúdos bem práticos. Não é um livro muito profundo, na verdade é até básico,
mas isso não significa que apresente conceitos irrelevantes e óbvios. É um livro fundamental para quem quer ter uma vida financeira saudável e bem estruturada. É um livro que traz uma série de histórias antigas da Babilônia, mas apesar de antigas, são histórias e ensinamentos que podem ser facilmente colocados em práticas no dia de hoje. Até porque a maioria dos personagens das histórias são entidades que existem no dia de hoje, só que com alguns nomes diferentes, com algumas singularidades, até porque são tempos diferentes. Por exemplo, tem um personagem no livro que ele empresta dinheiro, e a gente pode fazer uma associação desse personagem com o banco dos dias de hoje, porque assim como diz no livro, o emprestador de dinheiro cobrava juros, fazia uma avaliação para ver se valia a pena emprestar o dinheiro, avaliava os riscos e quais eram as garantias daquele empréstimo, da mesma forma como um banco nos dias de hoje. Por isso que, apesar de antigo, é um livro fundamental para quem quer cuidar melhor das suas finanças. Mas no meio de tantos insights e ensinamentos que esse livro traz, eu separei 3 que inclusive foram comentados durante o podcast. Para você entender melhor, deixa eu contextualizar. Um dos personagens principais do livro é o Arcade, que inclusive é o homem mais rico da Babilônia. Logo no início, na primeira história, tem um fabricante de carruagem chamado Bansi, e ele percebeu que, por mais que ele trabalhe, ele não enriquece. E ele lembra do amigo que teve o mesmo começo que ele e que ficou muito rico, que é o Arcade, o homem mais rico da Babilônia. E Bansi, junto com um grupo de amigos, decidem ir atrás de Arcade para aprender conceitos fundamentais sobre o dinheiro. E o primeiro ensinamento que o Arcade passa para eles é: a cada 10 moedas, guarde uma. E eu sei, parece óbvio, mas não parece ser tão fácil assim de ser aplicado. Até porque, no Brasil, o número de pessoas endividadas tem aumentado cada vez mais. Levando o cenário atual das pessoas para a época do livro, é como se as pessoas ganhassem 10 moedas e gastassem 12, 15, às vezes até mais. E um ponto interessante, os amigos que foram aprender os conceitos sobre dinheiro com o Arcade, eles trabalhavam em coisas diferentes, eles tinham despesas diferentes, até porque eles tinham tamanhos de família diferentes. Ou seja, cada um tinha a sua despesa, cada um ganhava uma quantidade de moedas, mas ainda assim todos estavam sem dinheiro. E aí é que tá, aí começa a intrigar um pouco, porque como que todos eles ganham valores diferentes e mesmo assim todos estão sem dinheiro? É porque as pessoas adequam o padrão de vida delas com a quantidade de dinheiro que elas recebem. Ou seja, a pessoa recebe R$2.000 e todos os seus gastos, as suas despesas equivalem a R$2.000. Passado um tempo, a pessoa ganha um aumento e agora ela passa a ganhar R$5.000. E, consequentemente, as suas despesas, os seus gastos também evoluem para R$5.000. Por isso que a questão não é o quanto você ganha, e sim o quanto você guarda, o quanto você é capaz de economizar. Esse é o primeiro insight que eu trouxe do livro. Guarde uma parte do que você ganha, ou seja, gaste menos do que você ganha. E o próximo ensinamento que eu destaquei aqui do livro, que inclusive foi comentado lá no podcast, é esse aqui, ó. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. Ou seja, peça conselhos para as pessoas que possam te aconselhar naquela área. Sendo bem objetivo e direto, é isso. Peça conselho para quem é referência naquela área, para quem de fato tem experiência naquele ramo. No livro, inclusive, o personagem até se dá mal por não colocar esse ensinamento em prática, porque o objetivo dele era comprar joias e revender, mas ele confiou as escolhas dessas joias a uma pessoa que não entende nada de joias. No final das contas, o que ele pensou que fossem joias e de altíssimo valor era, na verdade, pedaços de vidro. Com isso, ele saiu no prejuízo, mas aprendeu a lição. Por isso, peça conselho às pessoas que já estão familiarizadas na área que você precisa de ajuda, as pessoas que já têm algum tipo de resultado positivo. O livro foi escrito com base em uma civilização bem antiga, então não tinha inflação, pelo menos não da forma que a gente conhece hoje. E por isso, durante várias vezes no livro, ele aconselha a guardar dinheiro, a poupar. Só que hoje em dia fazer só isso não é mais o suficiente, porque com o passar do tempo o poder de compra da moeda diminui. Com o passar do tempo, a gente não consegue comprar as mesmas coisas com a mesma nota. Uma nota de R$50 já não compra as mesmas coisas que comprava há 20 anos atrás. Por isso que não basta apenas poupar. Esse é o primeiro passo, mas é necessário investir esse dinheiro que está sendo poupado. É como ele diz no livro,
A cada 10 moedas, guarde uma, mas além de poupar, invista. Faça esse dinheiro render mais. Tá, mas como investir esse dinheiro que eu estou poupando? Primeiro, é importante ter uma carteira bem diversificada em diferentes ativos que sejam descorrelacionados, ou seja, ativos que sofrem influência de diferentes partes do mercado. Não é ter, por exemplo, diferentes empresas de um mesmo setor, mas é ter diferentes empresas de setores diferentes. Também é importante manter um percentual da sua carteira em renda fixa e renda variável, visando potencializar os ganhos em diferentes momentos da nossa economia, em diferentes momentos do mercado. Mas claro, antes desses passos, é fundamental já ter uma reserva de emergência bem estruturada, uma reserva de emergência sólida. Mas me diz uma coisa, você já leu esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia? Se sim, tem algum outro insight que você gostou, algum outro ensinamento que eu não falei aqui no vídeo? Escreve aqui nos comentários. E você conhece alguém que tem interesse nesse tema ou que precisa saber mais sobre esse conteúdo? Compartilhe esse vídeo com ela. Ficou com alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários. E não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, mas se inscreve mesmo. E ativa as notificações para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui. E dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.